Eu não sei qual foi o motivo que fez você dar play nesse vídeo, mas a verdade é que esse vídeo aqui é algo que eu gostaria de ter assistido há muito tempo atrás. Porque nesse vídeo eu vou compartilhar 5 princípios que mudaram completamente a minha vida. Na época, eu tive que ir atrás e identificar isso por conta própria. Mas se eu tivesse visto esse um vídeo, com certeza teria facilitado essa jornada. Então, se a tua vida aí vem meio travada, se você vem tendo dificuldades em avançar pelos caminhos que você queria avançar, esse vídeo aqui é para você. E se você entender esses princípios e aplicar eles na sua vida, com certeza você vai sentir a diferença. O primeiro princípio vem de um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que é focado em ensinar a gente a lidar melhor com o dinheiro. E nesse livro, ele fala que a gente deve guardar pelo menos 10% de tudo aquilo que a gente ganha. E eu sei que falar em guardar dinheiro hoje em dia parece uma tarefa muito difícil. Muita gente vive no limite, usando todo o orçamento para poder pagar as contas, principalmente porque o mercado e todos os custos de vida aumentaram bastante. Mas nesse livro, o autor estava dando conselho justamente para uma pessoa que também estava com essa dificuldade financeira. E no caso da história, ele falou que mesmo devendo, era importante ele guardar 10%. Ou seja, ele usar os 90% para os custos da vida dele, usar os 90% para poder pagar uma parte das dívidas que o cara tinha, e os 10% iam ficar para ele. Por que esses 10% é tão importante, segundo esse livro? Porque além de ser uma demonstração para nós mesmos de que a gente está conseguindo construir alguma coisa, ou seja, guardar um pedacinho, é essa reserva que está sendo guardada que vai poder ser utilizada para algum investimento, que vai poder retornar algum dinheiro, ou vai ser utilizada para conhecimento, que vai poder abrir novas portas. Por exemplo, ano passado eu decidi que eu queria fazer um curso de acupuntura. Este curso de acupuntura, depois que eu formar, vai possibilitar eu atender como acupunturista. Então é uma nova porta que se abre porque eu consegui fazer esse investimento em mim mesmo. Então se eu estivesse usando todo o meu dinheiro para poder pagar as outras coisas, eu com certeza não conseguiria abrir essa porta no meu futuro, que é essa possibilidade de atender como acupunturista. E eu sei que olhando para as contas agora é difícil identificar um espaço para poder juntar esses 10%. Mas é olhando com mais atenção e identificando aquilo que você realmente precisa gastar e aquilo que você não precisa gastar, ou seja, que não é uma completa necessidade, que você começa a achar algum espaço. E você não precisa começar com 10%, você pode começar com 1%, 2% ou qualquer coisa que sobrar aí do seu orçamento. Mas é importante sobrar alguma coisa, porque é só com esse costume de começar a deixar sobrar alguma coisa que você vai ter espaço para você poder se tranquilizar lá na frente, fazendo bons investimentos ou investindo em você. O segundo princípio é o silêncio. É parar de falar a sua vida para todo mundo. É muito comum a gente tentar falar a nossa vida para as outras pessoas em busca de alguma solução que a gente não está conseguindo enxergar. Mas a verdade é que tem muita gente invejosa, tem muita gente que não quer o teu bem. Então se você compartilha muito a tua vida, ou todos aqueles projetos, todos aqueles sonhos que você tem, ou a pessoa vai te desmotivar, ou é uma pessoa que vai trabalhar contra você alcançar aquele objetivo. Tem muita gente assim. Não estou dizendo que todas as pessoas estejam pensando no seu mal, mas tem muita gente que não está disposta a tomar as ações para que a vida se modifique. E aí, quando ela vê alguém tentando tomar essas ações para mudar a própria vida, é mais fácil ela criticar, é mais fácil ela trabalhar contra, do que ela assumir que ela também poderia estar tomando essas ações para mudar a vida dela. Então é muito importante proteger os seus projetos, proteger as suas ideias, porque nem sempre as pessoas vão concordar com elas. Às vezes você está pensando em mudar para Portugal e tentar sua vida lá, por exemplo. Vai ter gente que vai te apoiar nisso, que vai auxiliar você a alcançar esse objetivo. Mas também vai ter muita gente que vai falar que você vai se dar mal lá, vai ter muita gente que vai tentar arrumar algum empecilho para que você não consiga viajar. Ou seja, já é difícil por si só a gente encarar um destino novo. E a gente não precisa de pessoas tentando sabotarem no meio do caminho. Então, selecionar bem as pessoas com quem você compartilha essa informação, com certeza vai evitar muito problema aí na sua vida e vai abrir espaço para que as coisas realmente possam acontecer. O terceiro princípio também é ligado às pessoas, que é evitar gente que reclama. Psicologicamente falando, nós somos muito estimulados por aquilo que está ao nosso redor, sejam os objetos ou sejam as pessoas. Então, se você está em uma cozinha, por exemplo, e você sente um cheiro muito bom de comida, você vai ser estimulado a comer essa comida. Se você estiver num lugar que está com um cheiro muito ruim, dificilmente você vai querer comer naquele exato momento, porque aquele cheiro influencia como você está se sentindo naquele momento. A mesma coisa ocorre com as pessoas. Se você tiver pessoas que só reclamam ao seu lado, você vai ver a vida de uma forma mais pessimista. E vendo a vida de uma forma mais pessimista, você vai ter menos coragem de tomar aquelas ações necessárias para que as coisas comecem a andar. Novamente, todo desafio que a gente enfrenta na vida vai apresentar problemas novos e dificuldades que a gente precisa vencer
para atingir alguma coisa que a gente quer. E se tem uma pessoa reclamando do lado, esse desafio fica muito pior e aumenta muito as chances da gente desistir de fazer aquilo que poderia gerar tanto resultado na nossa vida. Então, se hoje você vive na mesma casa com uma pessoa que reclama demais, talvez você não devesse dar tanta informação daquilo que você está fazendo para essa pessoa, para que ela não reclame sobre isso, e talvez você devesse separar alguns momentos, algumas situações onde você consegue se afastar dessa pessoa para poder trabalhar nos projetos e nas ações que você precisa fazer para que sua vida mude. Por exemplo, se você está estudando para algum curso e essa pessoa está em casa sempre reclamando e atrapalhando você a estudar, talvez você consiga ir para uma biblioteca pública, por exemplo. Talvez você consiga passar um pouquinho mais de tempo fora de casa, estudando em um parque, talvez, para evitar que você esteja muito tempo ao lado dessa pessoa. Porque a verdade é que a gente não consegue mudar as pessoas. Tem pessoas que simplesmente estão muito confortáveis reclamando da vida. E se a gente fica ao lado dessas pessoas, a gente acaba sentindo o impacto disso. Então faça o possível para não ficar perto dessas pessoas que só querem reclamar e não querem avançar. O quarto princípio é um princípio minimalista de evitar gastar com coisas que não têm uma utilidade clara. Vamos ser sinceros. Existem muitas coisas que a gente acaba comprando que não têm uma certa utilidade, que vão parar no nosso armário e a gente vai usar uma vez no ano, por exemplo. A minha mãe tem uma coleção de pratos que seriam ótimos usar ali durante o dia a dia, mas ela só usa uma vez por ano. Então é uma coisa que não tem tanta utilidade assim. A mesma coisa ocorre com roupas, por exemplo. Se você vai num shopping, o que tem de promoção, faça o cartão aqui, leve 2 peças pelo preço de uma. Mas será que você vai utilizar realmente aquela roupa? Será que ela vai ter uma utilidade prática ou você vai usar uma vez e depois vai ficar parada no armário? O ponto aqui é que talvez esse dinheiro que esteja saindo da tua conta para comprar uma coisa que você não vai utilizar tanto, talvez seja um fator de estresse para fechar a conta no final do mês. Então eu não estou dizendo que você não deve comprar alguma coisa que seja importante para você, mas você deve se perguntar se essa coisa realmente é importante para você naquele exato momento. Eu, por exemplo, eu precisava do meu telefone aqui para poder gravar esse vídeo. Eu precisava desse microfone aqui. Então eles têm justificativas claras de eu ter comprado esses aparelhos. E é esse tipo de justificativa que a gente tem que buscar em tudo aquilo que a gente vai comprar. Porque assim a gente evita comprar coisas desnecessárias, alivia o nosso orçamento e com certeza isso também impacta na forma como a gente se sente. Menos pesado, com menos cobrança também. Então evite comprar coisas por vaidade, compre coisas por utilidade. Sempre que você for pagar alguma coisa, pergunte se isso vai realmente ser útil. E também repare se você não está tentando se enganar naquele exato momento. Porque a gente fica tentando arranjar alguma justificativa para comprar aquele saco de balinha, por exemplo. Isso com certeza vai tornar a tua vida muito mais leve também. O quinto princípio é focado na nossa saúde. Muita gente esquece que a gente precisa cuidar do corpo e do nosso emocional. Mas essas são peças fundamentais. A gente passa 24 horas por dia com as nossas emoções, com a nossa mente. E a gente também passa 24 horas por dia com o nosso corpo. Então, se a gente não dedica um certo tempo para a gente cuidar do nosso corpo, praticando algum exercício, alguma atividade física, mesmo que não seja paga, seja uma caminhada, seja uma corrida no parque, e se a gente não investe tempo também para a gente entender por que a gente está se sentindo tão ansioso, por que a gente está se sentindo mais depressivo, a gente acaba pagando um preço muito mais caro depois. Então é importante entender que tudo aquilo que a gente sente no corpo e aquilo que a gente sente mentalmente são sinais. E sinais são alertas, alertas de que alguma coisa não está certa e que a gente ainda tem tempo de fazer alguma coisa para as coisas se resolverem. Se você hoje vem se sentindo muito estressado, muito ansioso, é importante se perguntar, por que você está se sentindo assim? É o seu trabalho que está te deixando assim? É alguma relação em casa que está te deixando assim? É as suas contas, por exemplo? É alguma decisão que você tem que tomar que está te deixando assim? É importante fazer essa pergunta e começar a pensar em quais passos você pode dar para tentar resolver isso. Porque, de novo, não adianta a gente simplesmente ignorar o alarme de incêndio. O alarme de incêndio está avisando para a gente que tem um incêndio. E se a gente não tomar alguma ação para esse incêndio acabar, ele vai destruir toda a casa. Então é muito importante a gente entender que lidar com as nossas emoções e lidar com o nosso corpo não é um luxo, não é uma perda de tempo, é algo que a gente precisa fazer, porque a gente está 24 horas com o nosso corpo e com a nossa mente. Se a gente não cuida deles, a gente simplesmente não consegue viver bem. Eu espero que esses 5 princípios ajudem você, porque são passos que me ajudaram muito na minha vida. E se você quiser entender como ter uma vida mais leve, entendendo o seu emocional, entendendo melhor o seu corpo e aplicando essas ações para ter uma vida que corre de uma forma mais tranquila, dá uma olhada no link que eu deixei aqui na descrição, com certeza pode te ajudar. E agora, mais importante do que você ver um outro vídeo, é você começar a refletir sobre esses pontos que eu passei e começar a aplicar aí na sua vida. Até mais!